Olá pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Está finalizando já, estamos na finaleira. Hoje vamos então continuar falando um pouquinho mais sobre JavaScript. E a ideia da nossa aula de hoje é a gente então falar um pouquinho sobre os arrays e comandos de repetição em JavaScript. Então, primeiramente, o que são arrays, né? Array é um conjunto de valores, então, que pode ser armazenado dentro de uma variável, tá? Então a gente até agora vinha trabalhando com variáveis que possuem um único dado, e os arrays, então, eles são variáveis, são tipos de variáveis que permitem que a gente coloque vários dados dentro delas, inclusive dados diferentes, tá? Então a gente pode adicionar uma string, um booleano, um inteiro, um numérico e qualquer outra coisa dentro de uma variável que seja um array, tá? Existem algumas pessoas que dizem que não é aconselhável que a gente faça então arrays com dados, tipos de dados diferentes, tá? Então não é aconselhável tu criar uma variável onde tu tens lá uma string, um numérico, um booleano, todos dentro de de um array com uma variável só. Eu sinceramente não vejo problema, acho que não tem problema nenhum tu fazer esse tipo de coisa. Inclusive, se não fosse aconselhável isso realmente, não estaria disponível na linguagem. Tem algumas linguagens que não permitem, o C, por exemplo, não permite que tu faça esse tipo de aglutinação. Então tu não pode pegar uma string e um numérico e botar dentro de uma variável. No C, para te criar um array, tu tem que criar com o mesmo tipo de dado em todos eles. O JavaScript permite, então eu acho que não tem esse desaconselhamento, mas algumas pessoas que trabalham com JavaScript dizem que não é aconselhável utilizar tipos de dados diferentes dentro de um array, tá? Então, para criar um array, então a gente deve simplesmente associar valores, todos eles dentro de colchetes, tá? E separados por vírgulas. Então aqui eu fiz uma variável, então, passei adiante, uma variável, então, videogames, e dentro dela eu passei, então, alguns valores, o Switch, o PS5 e o Xbox Series X. Então, eu passei 3 valores, eles estão dentro de um colchete, tá? E separados por vírgula. Quando eu faço essa separação por vírgulas, então eu tenho vários valores sendo associados a uma única variável. Como é que eu faço então para mostrar os dados dentro de uma variável? Basicamente eu tenho que passar o nome da variável e o índice, que a gente chama, que é qual é o endereço daquele valor que a gente quer, tá? Os índices em arrays, em JavaScript e outras linguagens, eles têm o chamado base zero, tá? Então eles começam em zero e vão até o número de itens dentro daquele nosso array. Então ele vai 0, 1, 2, 3, 4 até chegar ao final do nosso array, tá? Nesse caso aqui, então, eu criei a variável videogames de novo, coloquei Switch, PS5 e Xbox Series X, peguei a posição 0 do meu array, então ele vai lá naquele array, vai percorrer, posição 0, o primeiro item que eu tenho lá vai retornar Switch. E se eu botar a posição 2, então é 0, 1 e 2, ele vai pegar lá o Xbox Series X. Tá? Então eu consigo pegar o valor somente pelo índice dele e eu consigo mostrar esse dado sem problema nenhum. Bom, quando a gente trabalha com arrays, a gente tem uma série de métodos e propriedades que podem ser utilizados, tá? Aqui eu vou mostrar alguns, se alguém tiver interesse e quiser buscar outros, nesse link aqui embaixo, que eu deixei aqui para vocês, tá? Do W3 School, tem diversos métodos, então, específicos do JavaScript para ser trabalhados com array, tá? Tem uma porrada, tem um monte mesmo. Mas a gente vai falar basicamente dos principais, dos mais utilizados, vamos dizer assim, que é o método pop, então, que tem o objetivo de remover o último registro do nosso array, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu peguei o var videogames, passando Switch, PS5 e Xbox Series X novamente. Se eu uso o videogames.pop, ele automaticamente, então, vai remover o último registro, então vai remover esse Xbox Series X, tá? E depois eu posso então utilizar o método push, então, que é um outro método que a gente tem para trabalhar com arrays,
para inserir dados nesse nosso array. Então aqui eu excluí o Xbox Series X, tá? E depois eu utilizei o método push para colocar um PSP Go lá dentro desse nosso array, tá? Então eu removi o último item e depois eu adicionei um com push. E por último, então, eu tenho uma propriedade, tá? Sempre que eu for colocar alguma coisa entre parênteses, eu estou chamando um método, uma função, tá? Quando eu não coloco os parênteses depois, eu estou simplesmente chamando uma propriedade, tá? Então a gente tem uma propriedade do array, então, chamada length, que retorna a quantidade de itens que eu tenho dentro desse meu array, tá? Então se eu fizer um videogames.length, ele vai me retornar 3. Tá? Então eu tinha 3 lá, removi um, ficou 2, adicionei um, ficou 3 de novo. Então aqui vai me mostrar 3 sem problema nenhum, tá? Bom, comandos de repetição. O que são os comandos de repetição? São aqueles comandos que são executados para que a gente não tenha que repetir o código diversas vezes. Imaginem a situação... Opa, deixa eu voltar. Que eu tenha que fazer algo desse tipo aqui. Console.log 1. E aí eu quero mostrar o console.log 2. Console.log 3. E assim por diante, tá? Então, se eu salvar, ele vai mostrar aqui, ó, 1, 2, 3. Imagina que eu quero fazer isso aqui até o 100 e eu tenho que digitar isso aqui 100 vezes. Se torna improdutivo. Para isso, então, a gente tem alguns comandos chamados de comandos de repetição que servem para que a gente repita trechos de código um certo número de vezes, tá? Normalmente delimitado por uma condição, tá? Basicamente no JavaScript a gente tem 2 comandos de repetição e um outro que é basicamente utilizado em arrays, tá? Mas que eu vou falar para vocês igual. Bom, o primeiro comando que a gente vai ver é o comando for, tá? Ele é utilizado em JavaScript, ele tem a seguinte sintaxe. Eu utilizo o comando for e passo para ele 3 partes, ou 3 parâmetros que a gente chama. O primeiro deles é basicamente eu criar uma variável e atribuir um valor para ela, tá? Que eu criei a var número igual a 0. É muito comum que se crie a variável i, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver algum código que alguém criou e quando ele utiliza o for, ele usa a variável i. Ele utiliza essa variável i porque depois quando a gente trabalha com arrays, esse i normalmente é utilizado como índice. Então eu consigo pegar uma posição específica do array através desse índice, tá? Mas pode ser qualquer nome de variável. Eu botei variável número aqui só para vocês verem, então, que pode ser qualquer tipo de variável. É muito comum utilizar x, y, variáveis pequenas, porque como isso aqui não vai ser uma variável que vai ser utilizada, tu não tem que saber o significado dela depois, então normalmente são utilizadas variáveis pequenas x, y, a, só para facilitar a escrita do comando for, tá? Bom, depois o segundo parâmetro que a gente tem que passar, então, esses parâmetros são separados por ponto e vírgula, tá? O segundo parâmetro que a gente tem que passar, então, é a condição, então, até que ponto que esse meu loop vai funcionar, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou verificando se o número é menor do que 10. Então, enquanto esse número for menor do que 10, ele vai continuar executando esse loop. E depois eu tenho que fazer um incremento, tá? Então posso ser incremento com 1, então número mais, por exemplo. Eu posso colocar um incremento com 2, então número vai ser igual a número mais 2. Então eu posso fazer da forma que eu quiser, desde que eu faça a modificação, esse incremento ou decremento no meu valor, para que em algum momento esse console.log, esse loop, na verdade, pare de executar, tá? E dentro dele, então, depois eu boto as chaves e dentro dele eu tenho o comando, o bloco de comando que eu quero que execute tantas vezes quanto eu precisar. Então vamos ver como é que fica esse cara aqui, ó, para mim mostrar de 1 a 10 no nosso caso aqui. Então eu vou fazer um for, tá? Vou criar uma variável i igual a 0. Então eu estou começando com i de 0 até i menor que 10. Então eu vou de 0 até o 10, ponto e vírgula de novo, para separar o próximo parâmetro. E aí eu digo que i mais. Dou um enterzinho e depois eu simplesmente mostro console.log i. Certo?
Então eu simplesmente mandei mostrar o i ali, ele vai me mostrar os números do 0 até o 9 conforme eu solicitei, tá? Então eu tenho formas de executar um trecho de código várias vezes, e se eu quisesse que eu fosse até o 100, por exemplo, eu poderia simplesmente chegar aqui e botar mais um zerinho, salvar, e ele vai rodar o meu código até o 100. Repare que ele já dá uma travadinha para chegar até o 99. Se eu botasse até o 1000, ele ia dar várias travadinhas, tá? Então tem que tomar cuidado, porque sempre que tu executa um script diversas vezes, o teu computador precisa processar isso um pouco mais para conseguir executar o que ele precisa, tá? Bom, outro comando que a gente tem então dentro do JavaScript é o comando while. Deveria ter um enter aqui, mas tudo bem. Depois do varia aqui. O comando while, então, ele funciona bem parecido com o comando for. A única diferença é que a variável tem que ser definida antes de entrar no meu while, e o incremento ou o decremento, a alteração do valor da variável é feita dentro do bloco de código, tá? Então a gente teria algo dessa forma aqui para fazer esse while. Eu vou botar 10 aqui só para a gente ter. Então aqui, ó, var i ou var a, por exemplo, igual a 0. E aí a gente faz o while a menor que 10. Então, mesma coisa do código anterior, tá? Abro o colchetes para dizer que eu vou fazer um bloco de código, e aqui dentro console.log a. Então, simplesmente mando mostrar o a. Se eu fizer isso aqui, a gente tem um problema. Assim como no for, se a gente não colocar o incremento aquele, a gente tem um problema que a gente chama de loop infinito. Então ele fica rodando esse cara aqui infinitamente e ele não chega ao final nunca, tá? Para evitar isso, então, sempre tem que fazer o incremento da nossa variável para que a gente não fique entrando então nesse loop infinito. Se eu salvar o meu código aqui, ó, ele vai me mostrar do 0 ao 9 e depois ele me mostra do 0 ao 9 de novo, que é o segundo loop, tá? Então eu consigo fazer loops dessas duas formas. A primeira delas, o for, onde eu coloco então a criação da variável, a condição para execução desse bloco de código e o incremento dentro dos parâmetros do for. Ou eu posso usar o while, que aí eu tenho que criar uma variável antes, tenho que utilizar a condição só no while e fazer o incremento dentro dele. Os dois fazem exatamente a mesma coisa. Ah, professor, então qual que eu tenho que usar? 99,9% das pessoas utilizam somente o for, tá? O while é utilizado em alguns casos muito específicos, onde eu não sei o valor que eu tenho que parar, por exemplo. Nesse caso aqui eu sei que eu tenho que repetir até o 9, vamos supor. Mas eu posso ter algum caso onde eu estou esperando que o usuário digite alguma coisa, por exemplo, no navegador. E então esse tipo de condição não é feita com um for, porque o for eu não consigo ficar repetindo esse cara sempre que o usuário digitar. Aí eu tenho que utilizar o while, que daí é enquanto o cara não digitar aquela informação, ou enquanto o cara estiver digitando aquela informação, eu continuo executando o código. Quando ele para de digitar, ou quando ele digita alguma coisa específica, aí sim eu saio, tá? Então tem essa diferença entre o for e o while. O for é utilizado quando eu tenho uma definição específica lá, eu preciso repetir 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, e o while normalmente é utilizado enquanto a gente, nas condições, quando a gente não tem especificado qual a quantidade de vezes que a gente tem que executar. Ah, mas eu posso utilizar o while para imprimir 9 vezes, por exemplo, o valor? Pode, nada impede, tá? Mas devido a complexidade, vamos botar assim, do desenvolvimento do while, é mais aconselhável que se use o for, tá? Porque o while, se tu esquece de botar esse incremento aqui no $A, por exemplo, aqui, no A++ aqui, ele entra em loop infinito e aí é um saco, porque daí tu trava o computador literalmente, o navegador consegue travar, dependendo do navegador que tu estiver utilizando. Normalmente o pessoal que utiliza o Google Chrome, ele já consome muita memória por si só. Quando tu bota um loop infinito, então, aí mesmo tu não consegue fazer mais nada no teu computador. Até para parar a execução do teu código é complicado, tá? Eu já vi casos de gente que teve que reiniciar o computador porque entrava nos loop infinito e não tinha quem fizesse sair, tá? Vamos lá então.
Bom, então quando a gente está trabalhando com arrays, a gente tem uma outra função de loop, tá? Que é o chamado de for each. O for each, ele é um comando que na verdade ele é um método dos arrays, tá? Ele não é um comando que tu usa que nem o for, que nem o while, que tu simplesmente chama ali for each, for alguma coisa, while alguma coisa, tá? O for each ele é utilizado quando a gente trabalha com arrays. Então eu tenho que criar um array, no caso aqui eu tenho videogames, aquele mesmo que eu tinha lá mostrando anteriormente, e aí eu dentro dos videogames é que eu executo o for each e depois quando eu chamo esse for each eu tenho que executar uma função, tá? Então ele é um pouquinho diferente do que a gente viu no for e no while. Aqui eu dependo de um array e depois para cada um dos elementos desse array eu tenho que executar uma função, eu tenho que criar uma função que faça alguma coisa, tá? Então a escrita dele é um pouco diferente. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma variável array vai ser igual um colchete, onde eu vou ter, sei lá, números aqui, 3, 15, 7, 9, 8 e 10. Então criei uma variável aqui, array, que tem alguns valores. Se eu quiser percorrer esses valores do array, eu tenho que chamar a variável array de novo, botar um ponto então para dizer que eu vou executar uma função que é desse array. Então todos os arrays ele automaticamente tem o for each dentro dele e chamar aqui o for each então. Quando eu chamo o for each, abro colchetes, ele automaticamente chama então, vai executar um loop em cima desse array mostrando cada um dos itens. Só que simplesmente fazer isso, eu não consigo, por exemplo, aqui dentro colocar um console.log alguma coisa que eu não sei o que é, tá? Então eu não consigo fazer isso. Para poder fazer esse cara funcionar, eu tenho que criar uma função obrigatoriamente, tá? Então como é que eu faço isso? Escreva a palavra function, tá? Que é de função, que a gente vai ver no próximo vídeo, então. Essa função vai receber, então, um parâmetro, tá? Que pode ser item, que pode ser chave e pode ser um array específico, tá? Então eu consigo passar inclusive arrays. Normalmente quando eu tenho arrays dentro de arrays, eu posso chamar esse array aqui, que vai pegar esses arrays todos para me mostrar, tá? Então aqui no caso, como eu quero só o item mesmo, eu quero o valor que está lá dentro, eu coloco o item, abro chaves então para dizer que é um bloco de código dessa função, dou um enter e aí ele vai ficar aqui embaixo, ó, fecha chaves e fecha parênteses. Tem que colocar um ponto e vírgula aqui no final, senão dá erro, tá? E aqui dentro, aí a gente bota então console.log e aqui eu passo o int. Salvei esse cara, ele vai executar e tá lá, ó. 3, 15, 7, 9, 8 e 10. Então eu consigo percorrer esse array e mostrar os itens que tem ali dentro, tá? Então para cada item ele executa uma função que no nosso caso aqui está simplesmente mostrando esse dado na tela. O gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver então como é que a gente faz as funções, então como é que a gente cria funções, como é que a gente trabalha com funções, e depois na próxima aula, no próximo vídeo a gente vai ver então como é que a gente trabalha com seletores e manipulação do DOM, certo? Abraço, pessoal!